Hello! Sejam bem-vindos, alunas e alunos dos sextos anos. Hoje a aula é sobre family e será comigo, seu teacher do coração, Wesley. Na aula de hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre family, mas antes nós vamos resolver o desafio da aula passada. Acharam mesmo que a gente ia ficar sem resolver, né? Mas aqui não fica sem resolver, não. Vamos dar uma olhada? Na aula passada, eu pedi para que vocês falassem sobre Marina Rui Barbosa e dissessem algumas informações pessoais dela, como a questão da idade e da nacionalidade, assim como a gente fez no caso do Sei aí apresentando Shun lá na aula passada que a gente viu. Por exemplo, she's Shun, she is 13 years old and she is Japanese. Então, eu gostaria que vocês tivessem feito mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui com a Marina Rui Barbosa. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nas possíveis respostas que a gente tem. Então, uma das respostas poderia ser she is Marina and she is 25 years old. She is Brazilian. Outra possibilidade é she is Marina, she is Brazilian, she is 25. Desculpa aí o erro. Aí deveria ter she is 25. E mais uma possibilidade, she is Marina, she is 25 and she is Brazilian. Todas essas respostas estão corretas. Se a sua resposta também chegou mais perto disso, ótimo, perfeito. Até porque a gente está trabalhando também com questões de possibilidades. Tudo bem? Vamos dar uma olhada na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar sobre family. E hoje a gente tem um conceito totalmente diferente de family, né? Family é justamente várias pessoas que a gente vai agregando à nossa vida. Como, por exemplo, você pode ter uma family que mora apenas sua mãe e sua avó, assim como mora, por exemplo, o seu tio e a sua tia e eles te criam. Então, tudo isso é family, né? Hoje, nós vamos ver alguns nomes de parentes em inglês. Que legal, né, galera? Então, vamos começar? Só que para isso, eu preciso que você, aluno, me ajude quando eu disser. Repita. E daí você vai lá e repete e a gente consegue estudar junto. Tudo bem? Vamos começar. Mother. Repitam comigo. Mother. Mais uma vez. Mother. Father. Father. Daughter. Olha só. Daughter. Não é daughter. Daughter. Son. Son. Brother. Brother. Sister. Sister. Parents. No caso de parents, não são parentes, e sim pais, ok? No caso, quando eu tenho os meus pais, eu falo my parents, tudo bem? E kids, que quer dizer tanto crianças, eu acredito que vocês já tenham visto isso, como também quer dizer filhos, quando, por exemplo, eu digo my kids, meus filhos. Vamos dar uma revisada nisso. Mother, father, daughter, son, sister, brother, parents, kids. Exemplos. Vamos dar uma olhada nesses exemplos que eles são muito importantes para a gente entender quando é que a gente pode usar esses nomes. Dá uma olhada nessas duas irmãs, né? E uma delas está apresentando a irmã mais nova dela. E daí ela diz, she is my sister, Louise, and she is 11. Então aí a irmã mais velha está falando da Louise e está dizendo que ela é irmã dela e que ela tem 11 anos. Vamos dar uma olhada nos outros parentes. Grandmother. Repitam comigo. Grandmother. Grandfather. Mais uma vez.
grandfather, grandparents. Lembrando, quando eu tenho parents, são pais. Nesse caso de grandparents, são avós. Repitam comigo mais uma vez. Grandparents. Perfeito. Granddaughter. Mais uma vez. Granddaughter. Grandson. Grandson. Grandkids. Grandkids. Então, percebam que nesse caso, a gente acrescentou a questão do grandfather, grandmother, grandkids, né? Vamos dar uma revisada nesses nomes novos que a gente aprendeu. Grandmother, grandfather, grandparents, granddaughter, lembrando, granddaughter é escrito com 2 Ds. Grandson, grandkids. Example, ou seja, exemplos. Como é que a gente pode aplicar isso? They are my grandkids. Karina and Katia. Ou seja, a gente está percebendo aí que o vovô está apresentando as duas netas, né? Karina and Katia. I am Brazilian, ou seja, ele está dizendo que ele é brasileiro. And they are Argentinian. No caso delas, elas são argentinas. Tudo bem? Vamos continuar a nossa aula. And. Mais uma vez. And. Uncle. Mais uma vez. Uncle. Cousin. Cousin. Percebam que cousin a gente usa tanto para prima quanto para primo. Ou seja, eu posso usar cousin tanto para she quanto para he. Quando eu digo she is my cousin ou he is my cousin. Niece, mais uma vez, niece. Nephew, mais uma vez, nephew. Lembrando, PH em inglês não tem som de P. Não vai dizer nephew, e sim som de F. Nephew. Let's review. Aunt, uncle, cousin, niece, nephew. Example. They are my cousins, Camila and Alejandra. They are from Colombia. Então, percebam aí que ela está apresentando as primas dela, Camila e Alejandra, e que elas são da Colômbia. Para o desafio de hoje, vocês achavam mesmo que ia ficar sem desafio, né? Fica não, hein? No desafio de hoje, eu tenho esses 3 perfis. Eu tenho o perfil da Esther, do Gonzalo e do Dário. E daí vocês vão imaginar que vocês são a Carmen, ou seja, you are Carmen. O que vocês precisam fazer, na verdade, é apresentar todos esses 3 parentes. Pensando, você é a Carmen, e daí você vai apresentar os 3 parentes que ela tem, ou no caso, que você tem. E daí vocês têm as personal information de cada um deles. Vocês têm ali Esther, grandmother, 60 Spanish e assim por diante. Ou seja, vocês têm a nationality, vocês têm a age de cada um, né? E também o grau parentesco com cada um. Como exemplo, nós podemos ver esse exemplo daí. She is my sister, Louise, and she is 11. They are my grandkids, Karina and Katia. I am Brazilian and they are Argentinian. They are my cousins, Camila and Alejandra. They are from Colombia. Então percebam que esses exemplos daí vocês podem relembrar na hora de fazer o desafio de vocês. É bem simples, tá bom? Então vejo todos vocês na próxima aula. Bye, bye!